Olá, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, esse sentimento que consome, muitos de nós. Principalmente num momento como esse, que nos pede para desacelerar. Eu tô aqui em casa com os meus filhos. Acabou de cair uma bicicleta aqui. Por sorte tem um pátio aqui, uma sacada grande. E nós estamos já no nosso, hoje é quarta, acho que 10º dia de quarentena. Existem muitas coisas por trás do sentimento de ansiedade. Mas hoje eu quero falar sobre dois aspectos, duas dessas questões. Uma delas é o apego e a outra é a nossa dificuldade em estarmos no momento presente. Falando sobre essas duas coisas, se nós começamos a refletir sobre elas, a gente pode abrir espaço para acessar mais tranquilidade, liberar um pouco dessa ansiedade, principalmente durante esses dias. Primeiro eu queria falar sobre essa questão que envolve nós não conseguirmos, em grande parte das vezes, estar no momento presente. Então, agora que você está mais em casa, é muito bacana fazer esse exercício, porque você vai perceber como isso realmente e de fato funciona. É muito comum que nós estejamos fazendo uma coisa e a nossa mente esteja em outro lugar. E nós confundimos isso muitas vezes com planejamento, achando que esse é um movimento saudável de dar conta da vida à nossa volta, de não deixar nada pendente, essa função multitarefa. Só que, na grande maioria das vezes, isso não está num equilíbrio, e quando nós agimos assim, nós estamos fugindo do momento presente. Obrigada pelo presente. Quando nós fugimos do momento presente, a nossa mente está lá na frente, sofrendo por coisas que ainda não aconteceram e deixando de usufruir e dar conta das coisas que estão sendo solicitadas na nossa vida aqui e agora. Então, uma técnica para você observar isso e começar a fazer um exercício de trazer a sua mente cada vez mais para o estado de presença é você estar fazendo uma atividade. Vamos supor, hoje de manhã eu fiz isso, estava varrendo aqui o terraço e a mente vai lá na frente tentando dar conta, resolver questões, E aí eu paro e volto para o movimento. O que eu estou fazendo? Volto para aquele exercício, para aquela ação que eu estou executando naquele momento. A natureza da mente vai fugir novamente e a gente não tem que ficar frustrado quando ela faz isso. A gente apenas retorna para o movimento do estado de presença, para o aqui e agora. Então a mente foge e nós voltamos. Deixa eu pedir para a galerinha diminuir um pouquinho aqui a TV. Diminui, amor, para a mãe? Um pouquinho? Bem pouquinho. Eu quero também fazer os vídeos e trazer um pouco dessa realidade aqui da quarentena e junto com eles, porque eu já trabalho muito com a internet, então normalmente esse é meu trabalho e trabalho bastante home office quando eu não estou atendendo no presencial. Então eu também quero agregar isso na rotina com as crianças para não ficar tão isolada, sabendo separar os momentos que eu tô com eles, mas também agregar um pouco disso para também eles darem conta dessa situação que nós estamos atravessando, Então esse é um exercício bem interessante de você fazer. Por quê? O que acontece quando a nossa mente vai lá para o futuro? Quando a nossa mente avança, nós começamos a experimentar situações como se elas já estivessem acontecendo. E isso vai causar na gente um acesso a sensações e sentimentos, muitas vezes, que vão sobrecarregar o nosso estado emocional sem necessidade. Por exemplo, agora que nós estamos enfrentando essa quarentena, nós precisamos estar em casa inicialmente por 15 dias, ok. Muitas pessoas já começam a entrar em pânico porque já imaginam que nós vamos ficar lá 4 meses em reclusão e isolamento. O que acontece? Pode ser que a gente precise, pode ser. Mas o que vai acontecer no desenrolar desse tempo vai nos dando recurso para dar conta dos dias que vem ali na frente. Agora, se eu já começo a me preocupar agora, nesse instante com isso, eu não tenho recurso ainda para dar conta do que não aconteceu. Fora que eu vou estar muitas vezes me estressando com coisas que talvez não aconteçam. Só que esse estresse, essa carga emocional, ela não é fictícia. Ela é real, a gente gera essa química no nosso corpo. O efeito dessa química, ele é concreto. embora o nosso pensamento esteja lidando com suposições.
Porém, os sentimentos gerados por essas suposições, eles são concretos. E eles afetam, sim, a nossa química, a nossa biologia, todo o nosso sistema físico é afetado. A gente pode até testar isso, né? Se você começa a pensar em coisas ruins, você vai ver que seu corpo responde. O movimento, a batida cardíaca altera, várias coisas são alteradas. Então você imagina você continuamente acessando esse tipo de pensamento, gerando um tipo de sentimento, como isso não altera o seu sistema, né? De uma forma bem ampla, bem geral. Então, para que a gente possa ter menos ansiedade, a gente faz como aqueles grupos de apoio, quando as pessoas estão tentando, por exemplo, sair de um vício. Às vezes a ansiedade tem um efeito de vício na sua vida também. Então como é que você pode fazer? Um dia de cada vez. E aí você pode reduzir esse espaço do dia para 1 hora de cada vez. Então hoje agora são, não sei, meio-dia, o que eu tenho daqui até a 1? E você foca nisso. E aí você vai fazendo o que você tem para fazer durante esse dia. Claro que lidar com as emoções e com os pensamentos dessa forma não significa que você vai deixar de planejar, você vai deixar de se precaver, de se prevenir, né? Mas você tem que fazer isso numa medida certa de equilíbrio. E para que você possa fazer isso na medida certa do equilíbrio, você tem que estar cada vez mais vivendo o momento presente. Porque é no aqui e agora que você tem notícia do que é necessário para você. E principalmente num momento de crise como esse. Então a gente aproxima, em vez de nós irmos lá na frente. Esse é o primeiro aspecto muito importante para que a gente possa lidar com a ansiedade de uma forma mais saudável. Porque até o sentimento da ansiedade, ele tem o seu viés positivo quando está em equilíbrio. Ele nos coloca em movimento, ele gera, né, essa vontade de se movimentar, de criar coisas, etc. Mas é muito importante que nós saibamos viver o momento presente e não acessar emoções desnecessárias para que nós possamos estar nesse equilíbrio, viver em equilíbrio, né? Cada vez mais. Agora é um baita exercício para fazermos isso. Esse período que nós estamos em casa é um ótimo exercício. Você pode fazer esse exercício com as ações diárias e do seu dia a dia, o banho, arrumar alguma peça da casa, a leitura de um livro. Então você vai perceber que a sua mente vai fugir. Você não fica revoltado com isso, você não precisa ficar frustrado com isso, porque é um movimento natural. A gente precisa treinar, né, a nossa mente, as nossas emoções, para que nós possamos funcionar de uma forma mais saudável. E você traz de volta para o momento presente. Não, o que eu estou fazendo agora? Estou fazendo isso. Muitas vezes vai ser mais difícil, outras tantas vezes vai ser mais simples. E aos poucos você vai mudando um hábito. Você vai criando um comportamento novo de estar mais presente no aqui e agora. Segundo aspecto que eu falei, apego. Bom, o apego é algo que gera muita ansiedade em nós. Muita. E o apego, a gente poderia fazer um vídeo inteiro de horas e horas só falando sobre o apego. A gente tem apego à mudança, a não mudar, né? As coisas que estão da forma que estão. Às vezes nós temos apego, inclusive, a coisas que não nos fazem bem. Mas principalmente eu quero falar aqui sobre o apego que nós temos a coisas que são referência para o nosso ego, que constroem a nossa personalidade hoje, né? Como nós nos construímos? Geralmente, quando nós perguntamos para alguém, o que você faz, quem você é, a pessoa começa a falar dessas referências externas. Eu trabalho com tal coisa, eu sou mãe, sou filha, sou irmã. A gente começa a citar os nossos papéis na vida e as coisas externas que são referência para nós, de quem nós somos. Esse é um dos apegos mais profundos que nós temos. E para falar sobre isso, eu até quero indicar um livro muito bom, chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, Despertar de uma Nova Consciência, e fala demais sobre isso. Depois até quero trazer algumas situações que ele traz no livro e que nós podemos fazer um paralelo
com a realidade que nós estamos vivendo, com o que essa crise... É um pé aqui entrando no vídeo, a minha pequenininha. Essas situações que podem servir como analogia para o momento que nós estamos vivendo, e o momento que nós estamos vivendo como analogia para outras situações da nossa vida que vêm e sacodem essas referências externas e que sublinham a condição de impermanência que a vida tem. A vida é impermanência, é mudança constante. E essas situações extremas vêm para nos sublinhar isso, para nos dizer, isso é realmente um fato. Então, como é que eu lido com o apego? Primeiro, aceitando, e a gente vai falar aqui depois de outros caminhos enormes que a gente pode percorrer nessa senda, né, do desapego, do apego. Mas um dos caminhos é a importância de nós percebermos a vida como impermanente. Então, aquela frase, tudo passa, é o slogan, né, dessa impermanência. Tudo passa. Então, que a gente possa olhar para os momentos e entender que eles vão passar. Todos eles. E assim como os momentos passam, nós também precisamos dessa transformação diária e contínua na nossa vida. Então, diante de uma crise que sacode essas referências externas, que sacode os nossos conceitos em relação às nossas relações, a quem nós somos, a como nós vivemos, que nos tira da zona de conforto, esse momento vem para nos dizer, sim, isso é impermanência, a vida é impermanência, e esse movimento, ele é o coração da vida. Então, a gente começa a receber essas situações de crise com mais aceitação, no sentido de que elas vêm para sacudir tudo à nossa volta, trazer pra gente a oportunidade de sermos mais criativos, de repensarmos a forma como nós estamos vivendo, de criarmos outras opções para nós, de encontrarmos outros recursos, né? Daqui a pouco, durante a crise, você percebe que precisa despertar esse recurso da paciência dentro de você, da flexibilidade. Então, isso também diminui a nossa ansiedade quando nós olhamos para uma situação e entendemos que ela tem uma natureza muito verdadeira com a natureza da vida, uma natureza muito simples, que tem muito a ver com a natureza da vida e que eventualmente, está me empurrando aqui, eventualmente essas situações acontecem em menor escala, eventualmente até você ousar dizer que acontece toda hora em menor escala, e neste momento nós estamos enfrentando em grande escala. Isso é uma lupa, né, colocada sobre a nossa jornada existencial e que nós podemos trazer esse aprendizado para os momentos pequenos da nossa vida, de menos impacto, movimentos diários da nossa vida, entendendo que a impermanência é fato. Aceitando a impermanência, permitindo que a gente flua com ela, não ficando agarrado, mas que a gente solte. Então reveja na sua vida o que você precisa soltar, o que você precisa deixar ir. Para fazer esse movimento, perceba que recursos estão sendo solicitados de você. Comece a exercitar esses recursos nas pequenas coisas do dia a dia que você está sendo chamado a olhar com mais atenção, porque seu tempo, né, a sua velocidade está desacelerada. Nós estamos num momento onde essa velocidade forçosamente desacelerou, né? O mundo inteiro nos pede para parar nesse instante. Então é um ótimo momento para fazer essas reflexões, para voltar a olhar para isso e, fazendo isso, diminuir a sua ansiedade, aprender cada vez mais a lidar com ela, a trazer novamente para o equilíbrio suas emoções, e os exercícios vão estar aí no seu dia a dia. No momento que você acorda, no momento que você dorme, esteja consciente. E as oportunidades estão aí para nós a cada momento. Vamos falar mais sobre isso em seguida e expandir a nossa consciência, conectar com a nossa sabedoria para nós atravessarmos essa crise e podermos colher os frutos dela, inclusive. Beijo grande, até a próxima. Namastê. Eu já atrapalhei.